nesta manhã? Glória a Deus. Que bom que você veio nesta manhã. Que bom que nós viemos nesta manhã para buscar mais de Deus, para buscar mais do Espírito Santo do Senhor. Nós entendemos algo e que muitas das vezes as pessoas têm a dificuldade de entender a necessidade de buscarmos o Espírito Santo de Deus, de aprender mais com Deus, de aprender mais com o Senhor. Eu costumo falar assim que o nosso professor nesta manhã é o Espírito Santo de Deus. É quem vai nos ensinar, é quem vai falar ao nosso coração a respeito da palavra dele, a respeito daquilo que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. E nesta manhã eu quero falar da parte de Deus para o nosso coração a respeito de algo que nós temos costumes de ouvir todos os dias, a respeito de algo que nós temos costumes de ouvir todos os dias e que muitas das vezes já deixou de nos impactar. Muitas das vezes a pessoa deixou de fazer porque já não se sente mais impactado com aquilo. E nós vamos entender o porquê da necessidade de fazermos isso. E você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo em Atos capítulo de número 3, aleluia. No livro de Atos capítulo 3, aleluia. Atos está no Novo Testamento, você vai encontrar aí, Atos capítulo 3. Vou esperar que você encontre, para que assim você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus, acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, verso de número 1 a seguir. Quantos encontraram aí, diz amém? Então vamos à leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Atos 3, verso 1. Pedro e João subiram junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias ponham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E soltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheceram-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamando de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que
vós, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Curve a sua cabeça no nome de Jesus. Pai, nesta manhã, meu Deus, a tua palavra foi lida, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Nos prepare, meu Deus, nesta manhã, para ouvirmos a tua palavra, Pai, no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Glória a Deus. Ergue a sua cabeça e olhe aqui para mim. Vou ser breve nesta ministração. Queridos, nós ouvimos muito falar e vimos textos, relatos, histórias e fatos verídicos na Bíblia de que Jesus, ele realizou muitas curas. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele começou fazendo milagres e muitas coisas aconteceu. Se você for observar a Bíblia, desde aqui do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver toda a trajetória de Jesus. Você vai ver milagres que Jesus fez. Você vai ver Jesus colocando as mãos sobre os enfermos, e os enfermos sendo curados de qualquer doença, de qualquer enfermidade. A Bíblia não vai dizer que Jesus curava de enfermidade A e de enfermidade B, Jesus não curava. Você não vai ver a Bíblia dizendo que Jesus curava fulano de tal enfermidade, mas fulano que tinha outra enfermidade diferente não era curado. Você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus curava de qualquer enfermidade. Jesus, ele curava, ele expulsava demônios. Pessoas que procuravam Jesus com qualquer enfermidade, ele era curado. A Bíblia vai ressaltar que Jesus expulsa demônio. A Bíblia vai ressaltar que Jesus levanta paralítico. A Bíblia vai ressaltar que Jesus, ele cura cego. A Bíblia vai ressaltar que Jesus cura mudo. A Bíblia vai ressaltar que Jesus cura surdo. E assim várias outras curas foram realizadas por Jesus Cristo. Amém? Por Jesus Cristo. E quantas das vezes ouvimos falar isso? Muitas vezes. Quantas das vezes nós ouvimos falar que Jesus curava? Se você for observar a Bíblia, você vai ver que pessoas seguiam Jesus. A multidão de Jesus era grande. Mas por que, pastor, que as pessoas seguiam Jesus naquela época? Por que que as pessoas, eles acompanhavam Jesus? E a Bíblia vai dizer que a multidão era grande, que seguia Jesus. Porque as pessoas, muitas pessoas daquela época, eles eram impactados pelo poder que havia em Jesus e pelos milagres que Jesus realizava. As pessoas, eles eram impactadas, porque você imagina uma pessoa que chega paralítico e ele volta a andar. As pessoas ficam impactadas. Pessoa que outra hora ele ouvia, hoje ele não ouve mais. Aí Jesus orava e aquela pessoa passava a ouvir. Então era impactado. As pessoas eram impactadas. Pessoas que eram cego, outra hora enxergava e agora não enxerga mais. Jesus chegava, orava e aquela pessoa passava a enxergar. Era impactado pelo poder, pela unção, pelo milagre que Jesus fazia ali. E a maioria dessas pessoas, eles seguiam Jesus, porque eles eram impactados
impactado pelo poder, pelo milagre que Jesus realizava. E através daquilo ali, se você for observar a palavra de Deus, você vai ver que aonde Jesus fazia milagres, as pessoas que eram curadas por Jesus, tanto era impactado quem era curado, como quem estava ali. Pessoas que eram incrédulas, que estava presente, que não acreditava, por causa do milagre que ele via Jesus fazer, eles eram impactados e passavam agora a crer em Jesus, amém? Pessoas eram impactadas porque eles viam Jesus curar, eles passavam agora a crer, passavam agora a ver Jesus de uma outra forma, porque eles viam milagres acontecerem, eles eram impactados. E Jesus, ele continuou o seu ministério ali, realizando milagres. Ele escolhe ali os discípulos para que estejam com ele, e ele começa a passar instrução. Passar o que, pastor? Instrução, ensinamento. Ele começa a ensinar os discípulos, porque Jesus sabia que ele não ia estar há muito tempo em corpo físico, em meio às pessoas. Ele não ia estar há muito tempo em corpo físico, junto com os discípulos, junto com as pessoas fazendo milagre. Ele iria se ausentar fisicamente, porque era para cumprir o que as escrituras, o que os profetas tinham dito. Ele iria se ausentar, mas como ele iria se ausentar, ele teria que preparar alguém para dar continuidade naquilo que ele, Jesus, vinha fazendo, porque ele não ia estar ali por muito tempo fisicamente, mas ele iria estar espiritualmente. Mas os discípulos precisavam entender que ele não iria estar fisicamente, mas ele iria estar espiritualmente. Ele teria que preparar, ele teria que abrir a mente dos discípulos para eles entenderem isso. Muitas pessoas hoje têm muito tempo, às vezes, de evangélico, e muitas das vezes ainda não entendeu o quanto Deus pode usar. Ainda não entendeu. Tem pessoas que ainda não entendeu. Jesus queria que os discípulos entendessem isso, que ele iria ausentar. Jesus não iria estar ali presente fisicamente, colocando as mãos nas pessoas e as pessoas sendo curadas. Ele não iria estar ali por muito tempo fisicamente, colocando as mãos, as pessoas vendo ele, tocando nele, sendo curado por ele. Ele colocando as mãos nas pessoas, as pessoas sendo curadas de doenças, aleijado andando, cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo. Ele não ia estar ali para ter aquele toque físico nas pessoas. Mas os discípulos precisavam entender isso. Jesus, depois que ele começa ali fazer a cura, milagres, agora ele começa a trazer a mentalidade dos discípulos a entenderem que eles poderiam fazer tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus queria trazer a mentalidade aos discípulos que estavam com ele, aqueles que estavam próximo dele, aquele que estava próximo dele. Ele queria trazer a mentalidade deles, que eles poderiam fazer aquilo que ele, Jesus, estava fazendo, e poderia fazer muito mais. Em nome dele, Jesus. Em nome dele, Jesus. E tem muitas pessoas
que tem essa dificuldade de entender, às vezes obreiro, às vezes pastor, às vezes membro, pessoas que acreditam em Jesus, têm a dificuldade de entender isso. Às vezes o obreiro, ele não quer orar em alguém que está com a enfermidade, porque ele acha que ele não tem capacidade de orar e aquela pessoa ser curada. Não, quem tem a capacidade é o bispo, é o pastor, é o apóstolo. Eu não tenho essa capacidade de orar, eu vou ter que chamar alguém que tem essa capacidade para orar. Não. Jesus não disse isso para os discípulos. Só você, Ciclano e Betlano vai orar. Ciclano não pode. Não. A Bíblia vai dizer: todo aquele que crer. Todo aquele que crer que Jesus pode fazer milagre acontecer, pode orar. Todo aquele que reconhece que Jesus pode fazer milagre acontecer. As pessoas ficavam espantado, impactado pelo que Jesus fazia. Pessoas se arrependiam de pecados. Uma das coisas que Jesus ele fazia era levar as pessoas ao arrependimento para poder receber a cura. Jesus dizia: perdoado estão os seus pecados. E ali a pessoa era curada. De imediato a pessoa recebia a cura. Uma oração simples. Era coisa tão simples. Jesus ele não orava, ele não ia procurar palavras bonitas para enfatizar uma oração. Ele não ia procurar palavras que pudesse se encaixar. Não. Jesus ele orava simplesmente e um milagre acontecia. O que nós precisamos entender é: precisamos fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo e crer que Ele pode fazer milagres acontecer através de mim e de você. Ele pode fazer milagre acontecer. Você já imaginou você colocar as mãos em um aleijado e ele andar? Orar por um aleijado e você ver ele saindo da cama andando? Já imaginou alguém chegar para você e dizer assim: eu estou surdo, não estou conseguindo ouvir. Aí você colocar as mãos, orar, e aquela pessoa disser: não, agora eu estou ouvindo. A pessoa disser: não, eu estou cego. Você colocar as mãos e orar e aquela pessoa passar a enxergar. Você já imaginou isso? Ah, pastor, eu não posso, eu não tenho esse poder para fazer isso. Não, nem eu e nem você temos esse poder. O poder está em Deus, está em Jesus. Nós seremos apenas canal usado por Ele. Só isso. Seremos apenas canal usado por Ele. E muitas das vezes, ouça isso aqui, a pessoa está com uma enfermidade. Está com uma enfermidade. E precisa de ser curado. Necessita de ser curado. Esta pessoa, ele acredita que Jesus cura, ele entregou a vida a Jesus, ele acredita que Jesus cura, mas ele está com uma enfermidade, mas ele está ali aguardando alguém, ele está ali aguardando o anúncio de alguém dizer assim: tal dia, em tal igreja, vai estar alguém pregando e ministrando cura. E a pessoa está esperando isso. Vai estar alguém ali ministrando cura, sendo que Deus quer te usar como instrumento de cura neste lugar. Sendo que eu e você temos o poder de Deus sobre as nossas mãos para ministrar cura, para ministrar milagres, até mesmo sobre as nossas vidas.
sobre a vida de alguém que necessita, em nome de Jesus. Jesus, ele traz agora aos discípulos a mentalidade para eles acreditar que eles poderiam orar no nome dele, Jesus, e milagre acontecer. E milagre acontecer. Porque ele, ouça isso aqui, eu volto a repetir. Jesus sabia que ele não iria estar por muito tempo em corpo físico no meio das pessoas, tocando sobre as pessoas vendo ele, Jesus, tocar. As pessoas viram por um tempo, eles viram isso. Mas depois Jesus não iria estar. Agora, quem era que ia estar ali? Os discípulos. Depois da ausência de Jesus fisicamente, quem ficou agora ministrando cura, pregando o evangelho, anunciando a palavra? Quem ficou? Os discípulos. Depois que Jesus se ausenta fisicamente, quem fica agora? Quem foi que ficou? Os discípulos, os que creram em Jesus, os que acreditaram. Foi quem ficou pregando, foi quem ficou anunciando o evangelho, foi quem ficou ministrando cura sobre as pessoas. Nesse texto que nós vemos Pedro e João realizando milagre, discípulo de Jesus. Aqui já não foi Jesus fisicamente que realizou esse milagre, mas foi Pedro e João, em nome de quem? De Jesus. Em nome de Jesus. Já foi Pedro e João. Jesus não estava ali fisicamente mais. Esse homem que estava ali coxo, aleijado na porta do templo, pedindo esmola, ele não viu Jesus fisicamente, ele viu Pedro e João. Ele não viu Jesus fisicamente, ele viu quem? Ele viu Pedro e ele viu João. E ele pediu para ele uma esmola. E eles disseram o quê? O que foi que Pedro e João disse? Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Ele não disse, levanta. Entenda isso aqui, eu não estou dizendo aqui que o discípulo, ele faz milagre sozinho, não. Pedro e João, ele não disse aqui, levanta-te em meu nome, em nome de Pedro, em nome de João, em nome de Maria, em nome de fulano de tal. Não, ele diz, levanta-te em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. E o que aconteceu? Ele só disse lá para o paralítico, levanta e anda, e entrou no templo. Foi isso que o texto diz? O texto diz que ele só disse lá para o coxo, levanta-te em nome de Jesus e anda, e deixou o cara lá e entrou no templo. Foi isso? Não, ele disse, levanta-te em nome de Jesus e anda. E o que foi que eles fizeram? Eles pegou aquele cara e colocou ele de pé, e os pés dele começou a voltar ao normal, começou a endireitar, e ele ficou em pé. Ele não deixou ele lá, não. É como se chegasse alguém no hospital já quase morto, e o médico pegar aquela máquina de dar choque. Tem uns que voltam, tem outros que não. Tem uns que o médico dá aquele choque e ele volta, os batimentos voltam a bater. É como se Pedro e João pegassem aquele homem para que ele acreditasse que realmente ele estava curado. Que realmente ele estava curado. Quando eu e você orar por alguém que estiver com a enfermidade, leva a pessoa a crer que a enfermidade sumiu.
leva a pessoa a crer que o milagre aconteceu. Como, pastor? Procurando, cadê? Ainda está doendo? Cadê a enfermidade? Ainda está aí? Se a pessoa disser não está, o que você podia fazer que você não pode fazer? Aí meu braço que está caído, você não podia levantar? Não, levanta o braço agora. Ah, estou levantando só um pouquinho aqui, não consigo levantar mais. Vamos orar de novo. Ora de novo, levanta o braço. A pessoa vai levantar e vai tomar posse do milagre. Só que entenda, para isso acontecer, você precisa ter fé que Jesus pode fazer o milagre acontecer. Eu não posso orar já imaginando, não vai acontecer. Eu não tenho autoridade e poder para fazer isso. Não, eu tenho que orar crendo, vai acontecer em nome de Jesus. Nós vê aqui que Pedro e João fez isso. A Bíblia vai dizer no próprio livro de Atos, capítulo 19, olha o que a Bíblia, ela vai dizer. Em Atos capítulo 19, do verso 11, a Bíblia, ela vai dizer que Paulo, ele fez milagres. O apóstolo Paulo fez milagres acontecer. Fez o que, pastor? Milagres acontecer. Já não era Jesus, era o apóstolo Paulo que fez milagres acontecer. Atos capítulo 19, verso 11 diz assim, ó. Se você quiser anotar para você ler em casa, ou se você quiser acompanhar aí, diz assim, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha o que a Bíblia diz. Deus usando quem? Deus usando Paulo como instrumento de cura. Jesus usando Paulo para curar as pessoas sendo curadas. Quem é o João de hoje? Quem é o Pedro de hoje? Quem é o Paulo de hoje? É eu e você que cremos em Jesus. É eu e você que cremos que Jesus pode fazer milagre acontecer. Paulo fazia milagres. Paulo ali pregando, ele em Éfeso, os lenços, os aventais, ele enviava, as pessoas colocavam em cima da enfermidade, era curado. A Bíblia vai dizer que Paulo colocava as mãos sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Mas por quê? Porque Jesus ensinou aos discípulos que eles poderiam fazer coisas maiores do que o que ele, Jesus, fez. Poderia fazer coisas maiores do que Jesus fez. Mas muitas das vezes o que falta? Fé, atitude, coragem, determinação. Eu tenho que ter fé, que eu vou colocar as mãos sobre a enfermidade e a enfermidade vai sumir no nome de Jesus. Ah, pastor, mas é eu que estou precisando de cura. É eu que estou precisando de milagre. Você pode profetizar sobre a sua vida. Você pode orar sobre a enfermidade que está, ou se porventura estiver sobre o seu corpo. Ou você pode pedir ajuda a alguém para orar por você. Estou com essa enfermidade, você pode orar por mim? E vai ser ministrado a cura. E se você tiver fé, o milagre vai acontecer.
A Bíblia fala de alguns milagres que Paulo ele fez. E Paulo antes era perseguidor, passou a ser apóstolo, passou a crer, passou a pregar o evangelho e passou a realizar milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas vezes você já ouviu alguém falar que estava com uma enfermidade e você, muitas das vezes, ficou com medo de orar e o milagre não acontecer? Queridos, entenda isso. O que Jesus falava para os discípulos e ensinava para os discípulos era que tudo quanto pedisse a Deus em nome dele, Deus poderia fazer. Para a gente orar, olha o que a Bíblia vai dizer, para você entender. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de Marcos. Olha o que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Marcos. Esses textos que eu estou lendo aqui, é tudo texto conhecido, que você tem ele em mente, que você conheceu esse texto no dia que você entregou sua vida a Jesus, no dia que você desceu as águas, você conheceu esse texto. Talvez o pastor até pregou para você esse texto no dia que você batizou. Talvez ele até falou para você a respeito disso, a respeito desse texto. Só que às vezes, muitas das vezes a pessoa, ele já não acredita mais, não é nem não acredita mais, já não se sente mais impactado com aquela situação. Olha o que a Bíblia diz, ó. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí agora aqui vai dizer, olha, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Agora aqui vem, olha, imponharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Quem crer e for batizado, quem crê em Jesus, vai colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos vão ser curados. Vão ser curados. Só mais um versículo aqui para você entender, para a gente orar, porque o relógio não é convertido não. João, olha o que a Bíblia diz em João. Estou falando aqui de que o Senhor Jesus ali orientando os discípulos a respeito de que eles poderiam fazer aquilo que ele, Jesus, estava fazendo e poderia fazer ainda muito mais. João 14, olha o que a Bíblia vai dizer, ó. João 14, 12. A Bíblia diz, ó, João 14, 12. A Bíblia vai dizer assim, ó, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farares maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedistes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Tudo quanto pedirmos em nome de Jesus. Jesus está dizendo, vocês vão fazer coisas, obras maiores do que o que eu fiz. Você pode tocar em paralítico, ele pode andar. Você pode orar pelo um cego, ele enxergar. Você pode orar pelo um surdo, ele ouvir. Você pode orar pelo um mudo e ele falar. Você pode colocar a mão no câncer e dizer, câncer, vai embora no nome de Jesus, e o câncer ir embora. Porque você crê. Você crê que Jesus pode fazer, que o nome de Jesus é poderoso e ele pode fazer milagre acontecer. E quantas pessoas podem se converter a Jesus através de um milagre? Através de você orar e o milagre acontecer e a pessoa impactar com aquilo e entregar a vida a Jesus. Lá no texto que nós lemos de Atos,
O povo correu. Quando viu o paralítico entrando no templo, que eles entraram no templo, o cara estava lá, sentado, aleijado, pedindo esmola. Agora ele entra no templo, Pedro e João entrando, e o cara já caminhando, pulando, dando glória a Deus, glorificando, saltando dentro do templo de alegria, porque ele era aleijado e agora ele estava andando. Quando o povo viu aquilo, espantou, ficou espantado com aquela situação. E agora começa a olhar para Pedro e para João, admirado pelo que eles tinham feito. Só que Pedro e João não pegou aquela glória para ele, porque não foi eles quem fizeram o milagre, foi Jesus. Foi Jesus. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas hoje? É orar por alguém, alguém ser curado, e ele se vangloriar com aquilo. Eu orei, fulano foi curado. Não, eu orei, eu fui instrumento de Deus. Fui instrumento de Deus na vida de alguém. Porque é isso que nós somos, instrumentos para ser usado por Deus nessa terra. Ele vai dizer lá, ó, a Bíblia vai dizer lá, ó, no próprio texto, ó, deixa eu ver aqui. Ó, no verso 16, em Atos 13, 3,16 diz, ó: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, estar perfeita saúde. Esta perfeita saúde, pela fé. Pela fé o milagre aconteceu. Pela fé o cara começou a andar. Pela fé o cara começou a andar, que era aleijado. Ele começou a andar. Hoje não é diferente, amados. Não. Porque o mesmo Jesus que Pedro e João e Paulo clamavam e orava, ele é o mesmo que eu e você clama, ora e acredita. Ele é o mesmo. O mesmo Jesus que fazia milagre naquela época, ele é o mesmo que faz milagres hoje. Ele é o mesmo que faz milagre hoje. Nós só precisamos crer e colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados em nome de Jesus. Nós só precisamos crer e ministrar a cura em nome de Jesus e eles serem curados. Amém? Se coloque de pé nesta manhã, eu quero orar por você. Aleluias. Se coloque de pé nesta manhã. Talvez você diz, pastor, eu tenho fé que eu vou orar em alguém e no nome de Jesus e alguém vai ser curado. Pastor, eu tenho fé que eu vou colocar as mãos sobre mim e eu vou ser curado. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar vocês aqui à frente, no nome de Jesus. Vocês vão fazer uma fila aqui assim, um do lado do outro. Uma fileirazinha, fila na frente, uma fila aqui atrás, um do lado do outro. Aleluia. Isso, pode vir, todo mundo, você pode vir, aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso, faça uma fileira, dê um espaço para que a pessoa possa passar no meio de vocês, assim, entre uma fileira e outra. Isso, faça isso, aleluia. Aleluia, neste momento, você vai deixar o Espírito Santo de Deus despertar dentro de você. O desejo que você tem de pregar o Evangelho, de anunciar a cura. Você vai deixar o Espírito Santo de Deus despertar dentro do seu coração. O desejo que você tem de colocar as mãos sobre a enfermidade e a enfermidade sumir. Aleluia. Você vai deixar despertar dentro de você o desejo que você tem de colocar as mãos sobre as pessoas endemoniadas e expulsar o demônio e aquelas pessoas ser libertas. Você vai deixar despertar dentro de você o desejo de você colocar a mão sobre a enfermidade e dizer: enfermidade, sai em nome de Jesus, e a enfermidade sair. Aleluia. Feche o teu olho neste momento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eles vão cantar esta canção e você vai abrir o seu coração neste momento. Você vai abrir o seu coração. É entre você e Deus. Talvez você diz: tem algo que impeça de eu orar por alguém. Tem algo que impeça de eu orar por alguém.
Você vai abrir o seu coração para Deus neste momento, e Deus vai quebrar esse impedimento. Aleluia. A presença de Deus nesta manhã é real neste lugar. A presença de Deus nesta manhã, ela é real em nosso meio. Presença sobrenatural de Deus nesta manhã é real neste lugar. Aleluia. Deus maravilhoso. Isso, abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Aleluia. Deus maravilhoso. Eu poderia estar em outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Aleluia. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, Maravilhoso. tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia. Deus poderoso, Deus santo, o Senhor é poderoso neste lugar. Aleluia. A tua presença é real neste lugar sobre as nossas vidas. Aleluia. A presença do Espírito Santo de Deus é real neste lugar. A presença do Espírito Santo de Deus, ela é real em nosso meio nesta manhã. Talvez você diz: eu tenho um desejo de orar e as pessoas serem curadas. Eu tenho um desejo de orar e as pessoas serem libertas. Eu tenho um desejo de orar e as pessoas serem ali curadas de qualquer tipo de enfermidade. Aleluia, aleluia. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor. Aleluia. Nesta manhã você vai estender as suas mãos na posição de receber. Nós vamos ministrar sobre as suas mãos. Nós vamos ungir as suas mãos nesta manhã. Aleluia. Nós vamos ministrar poder de cura sobre as suas mãos. Oh Deus poderoso, Deus santo, aleluia. Eu vou pedir o bispo para que unja as mãos de vocês. Isso, continue de olho fechado. Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, meu Deus, nesta manhã aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo com as mãos estendidas, Pai. Meu Deus, libera agora do céu poder de cura. Libera agora do céu poder de libertação sobre as mãos de cada um deles agora nesta manhã. Isso, meu Deus, libera poder de cura, libera poder de libertação, ó Pai. Que quando eles usarem essas mãos, meu Deus, em pessoas, que pessoas venham a ser curadas, que pessoas venham a ser impactadas pelo teu poder, que pessoas venham a ser impactadas pela tua unção, que pessoas venham a ser curadas, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, libera, abre os céus e libera poder de cura agora. Isso, meu Deus, poder de libertação. Meu Deus, libere agora, Pai. No nome do Senhor Jesus, derrama, meu Deus, o teu fogo consumidor sobre as mãos de cada um deles, para quando usarem, meu Deus, que a enfermidade venha a ser consumida. No nome de Jesus, que a enfermidade venha a ser caída por terra. Aleluia. Há um poder de Deus sendo liberado nesta manhã. Há um poder de Deus sendo liberado nesta manhã sobre as tuas mãos. Eu posso olhar com os olhos espirituais
E eu vejo na mão de cada um de vocês tochas de fogo acesa sobre as suas mãos, para quando vocês usarem sobre qualquer tipo de enfermidade, as pessoas serem curadas no nome de Jesus. No nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Abra o seu olho, olhe aqui para ver. Aleluia. A partir de hoje, vocês vão estar orando por pessoas, e pessoas vão ser curadas, porque vocês creram no poder que há no nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus Cristo. Vocês vão testemunhar de orações que vocês vão fazer, e milagre vai acontecer no nome de Jesus. Não é por mérito nosso, mas é no nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar. À noite nós temos o culto da família, temos os guerreiros de oração. Você que gosta de orar, participe dos guerreiros de oração. Venha antes do culto, antes do horário do culto, participe dos guerreiros de oração, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar 7h30 ao culto da família. Isso, levante as suas mãos. Pai, nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor. Obrigado, meu Deus, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua unção, pela tua palavra nesta manhã. No nome de Jesus, nos leve em paz e à noite nos traz de volta, ó Deus, para o culto da família, Pai, para estarmos aqui buscando ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vira a pessoa que está ao seu lado, deseja a paz do Senhor. Está encerrado e que Deus abençoe.